obrigada por estarem aqui hoje. É um prazer estar vendo todo mundo. Tem algumas carinhas novas, tem outras que eu já conheço de outras reuniões. É muito bom estar com vocês. Essa iniciativa do Rotary é uma coisa muito legal. Eu estou participando das reuniões e aprendendo um monte. E estou feliz de vocês estarem aqui também. Nossa comunidade precisa se unir mais e conhecimento é uma daquelas coisas que faz a união. Então vamos lá, o papo de hoje é sobre estratégias de investimento para que você também possa atingir liberdade financeira. Essa é uma paixão minha, é o que eu quero fazer com a minha vida, então eu quero que você atinja isso também. Então vamos falar sobre 3 coisas específicas. A gente vai falar sobre o Flip, o Buy and Hold e o BFHR. Yes, that. A gente vai falar sobre esses 3. Obviamente a gente não tem tempo aqui para destrinchar tudo o que é sobre isso. Mas o que eu posso te falar é, se você estiver na internet, no YouTube, no Facebook, no Instagram, qualquer dia da semana vai ter alguém querendo te vender um curso de $30 mil de como fazer isso aqui. Eu estou te dando de graça. Tá bom? Muito bem, opa. E eu estou te falando isso porque eu estou mencionando esses cursos porque eu recebo ligações todo dia, eu tenho certeza que a Lau também, de pessoas que estão fazendo esses cursos e eles acham que é o caminho de ganhar dinheiro rápido, ficar rico da noite pro dia, porque na HGTV eles fazem e é super fácil. Infelizmente não é esse o caso. Eu caí no conto do vigário. Quando eu comecei a minha carreira em 2014, não sou orgulhosa de admitir, mas eu também paguei $30 mil por um curso desse. Exatamente. Eu descobri que não se aplica, que nada se aplica, que o jeito que a coisa funciona não é exatamente como eles falam. Então o que eu vou te falar aqui hoje talvez não seja o conto de rosas, o conto de fadas que você está acostumado a ouvir. Mas é verdade, com informações sólidas que você pode levar para a sua vida e fazer depois, tá bom? Então vamos começar. Tá aí, vamos mudar. O flip é quando você compra uma propriedade para fazer a reforma e a revenda rápida. Então, ele é um investimento de curto prazo, ele é um investimento que requer um alto padrão, uma alta quantidade de valor. Porque você normalmente vai precisar de um financiamento de hard money, ou você vai precisar ter o valor inteiro, tanto da compra quanto da reforma em mãos. Você tem o down payment, você tem o custo de rehab, e tem uma coisa que todo mundo esquece, o tio Sam. Ok? O tio Sam é seu partner quando você entra num flip. Se você vender essa propriedade em menos de um ano, todo o seu lucro conta como renda ordinária, ou seja, se você ganhou 50 mil nesse flip, você vai pagar imposto nela como se você tivesse ganhado 50 mil no seu trabalho normal. Então isso é uma coisa muito importante que as pessoas esquecem de levar em consideração. Você precisa de muito conhecimento. O que eu estou falando de conhecimento? As meninas aqui sabem, você precisa de conhecimento em construção. Só saber, só falar, eu remodelo casas. Bem, se você está fazendo só a parte cosmética, talvez você não saiba o que está acontecendo por trás das paredes, e é quando a gente começa a abrir parede que o bicho pega. Não só isso, você precisa de conhecimento de mercado, de real estate, como é que funciona, como é que você procura as comparações. E precisa de muito tempo envolvido, porque você vai estar nessa obra diariamente, você vai estar procurando casas diariamente, é uma coisa muito envolvida. E claro, com tudo que tem um investimento alto, pode ter um risco muito alto, e esse daqui é o caso do flip. Ele pode ter um risco muito alto, então ele não é recomendado para todo mundo. Ele é ideal para quem trabalha na construção, tem muito conhecimento nisso, profissionais de real estate, corretores, bancários, pessoas com acesso a fundos mais rápido, a advogados de real estate, pessoas que têm acesso à informação mais rápido. Quem tem tempo integral para dedicar a isso e quem tem alta tolerância a imprevistos e a riscos, porque isso vai acontecer, não adianta.
E você também precisa ter alto capital e crédito disponível, dependendo de onde você está começando. Então, esse daqui é o perfil ideal de quem está mexendo, quem quer fazer um flip, ok? O mais importante do flip, deixa eu explicar uma coisa que talvez me pareça tão clara. Quando eu e você vamos comprar a nossa residência, a casa que a gente vai morar, a gente compra ela pelo nosso sentimento e a nossa necessidade. Eu gosto dessa área. Essa área é conveniente para o meu trabalho. Eu amei essa casa. Meu coração bateu mais rápido quando eu vi ela. É assim que a gente compra a nossa residência. Quando a gente compra uma propriedade de investimento, a gente compra baseado na matemática. Se a matemática não bater, é um mau investimento. Não adianta, não tem quantidade de granito, pintura, piso que você vai colocar nessa casa que vai transformar uma má compra em um bom investimento, certo? Então, com o flip, o que eu posso te deixar mais claro, mais específico é isso daqui. Quando você vai calcular se é um bom ou mau investimento, você vai fazer o cálculo de trás para frente. Como é que ele começa? ARV é o que todo mundo vê aí na internet. Quer dizer, After Repair Value, o valor depois da reforma. Então, esse é o seu número base. O que lhe deu em volta? Como que essas reformas foram feitas? Você consegue fazer a sua reforma nessa propriedade estar igual às outras reformas da área? Sim ou não? Isso é uma pergunta que você tem que se responder. E você consegue esse valor? Ok, consigo. Eu consigo 350 mil nessa propriedade. O custo da reforma, e aqui tem o mais e mais, tá? Porque você vai precisar pagar. Se você estiver usando financiamento, você vai ter o custo de fazer o fechamento, pagar advogado, pagar closing cost, N coisas. Você também vai ter o que é chamado de carrying cost. Esses financiamentos, principalmente hard money, eles vão exigir que você faça pagamentos do interest only, ou seja, só da taxa de juros, enquanto você tiver esse empréstimo. E ele tem que ser contado aqui, ó, no quanto você vai gastar com essa casa. Você não pode esquecer disso. Não pode só falar, eu vou reformar essa casa por 40 mil, então eu posso, não vai dar. Não vai, porque o seu custo não é só a reforma. Tem que lembrar dessas outras coisas que vai no dia a dia, né? É igual um balde cheio de água com furo. Vai pingando. O custo de venda. Para você conseguir vender essa casa, você vai ter um custo de venda. Isso aqui é inevitável. Esse custo de venda aqui, ele está incluído comissões para corretores. Recomendo que você contrate um profissional para fazer a sua venda, porque bem ou mal, mesmo com a internet aí, quem tem acesso aos pontos, quem tem acesso ao melhor marketing, quem tem o tempo para ir lá e vender a sua casa é um corretor. E você também vai ter que pagar pequenas taxas como imposto da propriedade e outras coisas na hora da venda. E você quer um lucro. O seu lucro é de onde você começa, tá? Qualquer coisa na sua vida é onde você começa. Aqui eu calculei 20% de lucro. Você quer 10? Você quer 30? Você quer 40? Isso vai depender do seu objetivo. Se você quer só 20% de lucro para esse projeto, isso quer dizer que o valor máximo de compra da sua propriedade é 155.500. Notou que eu não falei quanto que é o valor da propriedade? Notou? Porque o preço que estão pedindo é completamente indiferente. Porque se você não pagar 155 mil ou menos por essa casa, esse é um investimento ruim. Então, se alguém estiver oferecendo uma propriedade que você ama, está no lugar que você ama, onde você conhece as escolas, seu filho vai na escola da esquina, sua sogra mora na rua, você conhece tudo, mas eles querem 200 mil pela propriedade. É um mau investimento, porque você não vai conseguir o seu lucro de 70 mil. Certo? Então, isso é o meat and bone do flip. Se você não tiver isso, você não vai conseguir ter o seu lucro. Tá bom? Pergunta sobre flip?
Antes da gente passar para o próximo. Eu tenho uma pergunta. Qual que é a definição de hard money nesse segmento? Sim, perdão. Existem vários tipos de empréstimos. Cada empréstimo é chamado de produto, ok? Nós temos os empréstimos da casa própria ou casas de investimento de longo prazo. Esses empréstimos são tipicamente do tipo convencional, FHA, VA e USDA. Esses empréstimos são tipicamente de 30 anos e eles são regulados pelo governo, em algum nível, tem algum nível de regulação. O empréstimo hard money, ele vem de investidores privados. Ele não é regulado por nenhuma entidade financeira. Ele normalmente vem de lugar de bancos muito específicos, não são bancos exatamente, são financeiras, que junta, por exemplo, todas essas pessoas aqui, todo mundo quer investir em real estate. Ela tem 50, ela tem 100, ela tem 10, ela tem 30, e aí eles fazem esse montante de dinheiro, e aí vem o Geraldo, e o Geraldo fala, olha, eu tenho esse deal aqui que eu quero investir, me dá os 155 mil, eu tenho 100 que eu preciso para fazer a reforma, me dá os 155. E aí, esse grupo aqui vai analisar, ver se é um bom investimento e emprestar o dinheiro para o Geraldo. Esse dinheiro é emprestado em curto prazo, normalmente de 6 meses a 1 ano. Ele requer uma alta entrada, normalmente de 20% a 50% do valor da propriedade. E as taxas de juros hoje, com o pessoal que eu trabalho, que faz hard money, está na casa dos 10% a 13% ao ano. Normalmente, durante o período que você tem esse empréstimo, você está pagando só os juros e ele precisa ser quitado no final do prazo, seja 6 meses, seja 1 ano. E ele também pode ser usado para reforma, mas é uma coisa um pouco mais avançada que a gente conversa em outra data. Então, é um empréstimo de alto custo. Se você pensar que você vai estar com essa propriedade, se você for levar 1 ano para reformar ela e revender, e você está pagando 13% de juros em 155 mil, já comeu bastante do seu lucro final aqui, mais todos os custos de água, luz, energia, imposto, HOA, né, o condomínio. Então, é por isso que eu te falo, tem que tomar bastante cuidado. Só um pouquinho, Laia, só vou esclarecer uma coisa para você. Quando os bancos que fazem o financiamento normais, que ela falou, não fazem se a casa tiver sem teto, sem piso, sem cozinha, sem banheiro, aí que entra o hard money. Enquanto tiver essas coisas básicas que tem condições de entrar nela, a gente pode ir para o banco normal. Aí, se não, ninguém quer financiar. Está faltando teto, tiraram parede, não completaram, essas coisas tem que ser com hard money. Sim. Desde que você vai ficar com a propriedade mais do que um certo período de tempo, porque esses empréstimos que são como convencional, FHA, VA, eles têm algumas limitações na velocidade que você pode revender essa propriedade. Enquanto isso daqui o hard money é para você fazer revenda muito rápido. Mais alguma coisa? Pergunta sobre flips? Claro. Então vamos lá. Buy and hold. É você comprar e manter a propriedade. Esse daqui é o investimento da tartaruga. Lembra da historinha da tartaruga e do coelhinho? A tartaruga foi bem devagar, mas acabou ganhando a corrida. Esse aqui é o investimento da tartaruga. Ele é de médio a longo prazo. Se você olhar as cartilhas de investimento de empresas como American Homes for Rent, Sparrow Homes e outras, vocês vão ver que eles estão fazendo a médio prazo. Eles compram as casas residências e eles mantêm elas alugadas por 5 anos e vendem no final de 5 anos. Isso é médio prazo. Longo prazo seria você manter essa propriedade por mais tempo. O investimento é moderado, porque aí você cai na categoria dos empréstimos que são regularizados. Normalmente, quando você vai comprar uma propriedade de investimento, você vai precisar de uma entrada de 20%. Existem alguns programas onde você pode dar 10% ou 15% de entrada, dependendo da situação. Aí tem que falar com um banco específico para ver. O risco é baixo e moderado, porque o maior risco aqui seria de você, por exemplo, o seu inquilino deixar de pagar o aluguel, ou a casa ficar desalugada por um certo período de tempo,
ou você pega um mau inquilino que resolve destruir a casa. Mas nesse último caso existe seguro para isso, então mantenham seguros nas suas casas. Você pode começar a investir sem renda extra. O que é isso? Quando você vai comprar a sua casa que você vai morar, você precisa provar para o banco que você tem renda suficiente para cobrir os pagamentos dessa casa, mais as suas despesas mensais normais. Quando você vai comprar uma casa que você vai alugar, desde que o aluguel da casa cubra as despesas dela, você consegue comprar essa casa sem precisar comprovar que você tem a renda para comprar essa casa. Você precisa, claro, da entrada, dos closing costs e tudo isso, mas não precisa comprovar renda, tá bom? E você pode ter até 4 propriedades financiadas dessa maneira, sem precisar de papelada extra, sem precisar de burocracia extra. Pode ter mais que 4? Pode. Facilmente. Você só vai ter um nível diferente de burocracia, são empréstimos diferentes. Tá bom? Então... Fazer aquele bendito imposto mais alto, né? Oi? Fazer aquele bendito imposto mais alto, né? Também, para mostrar que ganha dinheiro. Sim, é possível que seja necessário, mas aí vai depender, tem certas coisas que depende. Talvez você não precise fazer um imposto mais alto, mas depois da quarta, você quer dizer, né? Da quinta para frente não tem jeito. Esse tipo de investimento é ideal para quem? Para quem tem pouco conhecimento de construção ou real estate. Para quem está começando, para quem quer um investimento seguro, com o pé no chão. Ele é um investimento de baixo tempo. Fora o tempo que você vai gastar procurando a casa, comprando a casa, alugando a casa, normalmente é um investimento muito com as mãos fora. Você, depois que acha um bom inquilino, se você contratar uma companhia para gerenciar esse aluguel para você, ela vai fazer todo o serviço pesado, você só recebe as ligações. Olha, quebrou alguma coisa, você tem que pagar X. Mas se você quiser se envolver, você vai ter uma ligação ou outra que você vai ter que responder. Mas fora isso, você tem aí quase um ano entre o inquilino entrar e ter que sair, sem você precisar fazer muita coisa. A sua tolerância ao risco é baixa se você gosta desse tipo de investimento, porque ele é um investimento seguro, que os nossos pais estão falando desde que eles se dão por gente, não estão mais fazendo terra por aí. Então, investimento em real estate, over time, né, ao longo do período, ele tende a subir por causa da escassez. Aqui nos Estados Unidos, se você olhar a trajetória de preços, os preços de casas está sendo acompanhado desde 1924, se eu não estou enganada, e desde então a curva vai assim, os últimos anos fez assim, né? Mas ela vai subindo ao longo dos anos. Tem pequenas épocas de caída, tanto é que a maior crise que os Estados Unidos já teve no mercado imobiliário foi de 2008, onde, lembra, quem estava aqui em 2008, foi terrível. E ainda assim, as casas caíram de preço, em modo geral, falando em país, 20%. Então, não foi, e recuperaram todo o valor que perderam 5 anos depois da crise, e hoje que nós estamos há quase 15 anos depois, elas já estão praticamente com o dobro do valor que elas estavam antes da crise. Então, é um investimento bom. E é um investimento para quem quer construir patrimônio, porque ao longo dos anos essa casa vai ser sua, e não vai ser você que está pagando por ela. Então, como é que a gente vai calcular o retorno do investimento nesse tipo de investimento? Vamos colocar aqui, o preço de compra é 500 mil. Por que eu coloquei 500 mil? Esse é um mercado que não é explorado pela nossa comunidade, mas é um mercado com muitas opções. O preço de entrada é maior, tem menos pessoas comprando casas de aluguel nesse valor. Tem menos casas de aluguel nesse valor disponível. Entretanto, tem muita gente procurando casas de alto nível que vão pagar um prêmio para ter essa casa de alto nível, ok? Então, por isso que eu coloquei isso aqui é uma estratégia diferente, é uma estratégia que eu gosto para mim, pessoalmente. Você vai ter os custos de entrada, mais custos de compra, como closing costs e outras coisas, em torno de 23%.
seu custo vai ser isso aqui, seu investimento inicial, 115 mil. Sua parcela mensal em torno de 3 mil. Isso daqui é os valores de hoje, tá? É 6,7% de juros, 30 anos, 4 mil de PTU, $1.000 de seguro. Seguro talvez seja um pouquinho mais caro que $1.000 porque é uma casa de aluguel. O valor do aluguel de uma casa dessa vai cair aqui, ó, em torno de $3.500 ou mais, depende. Então, se você tirar 3.500 menos 3.000, de cara você tem $500 livre todo mês dessa propriedade. Se você dividir 115 mil por $500 por mês, em 230 meses, ou seja, 19 anos, você recuperou todo esse investimento aqui. Concorda comigo que esse aluguel aqui não vai ficar 3.500 por mês, todo mês, por 19 anos? Não vai, certo? Se você subir esse aluguel, muito baixinho, 2% por ano pelos próximos 19 anos, no final de 19 anos, ele vai estar em $5.000. Okay? E isso é uma realidade possível. Nós estamos caminhando para o caminho da Califórnia, a quantidade de gente que está vindo para cá, o aumento dos preços daqui, isso é um cenário completamente possível. Então, ao longo dos anos, o seu aluguel vai subir, então o seu retorno vai subir e você vai recuperar esses 115 mil em muito menos que 19 anos. Mas isso aqui vamos contar que seja o pior cenário. 19 anos você recuperou o seu investimento inicial. As casas sobem, em média, em torno de 6% ao ano. Eu usei uma comparação, algo bem abaixo, usando 4% ao ano. Se você pagou 500 mil nela hoje, ao longo de 19 anos, essa casa vai valer $1.053.000, certo? Você pagou 500 mil nela. Só que tem outra coisa acontecendo por trás. O seu inquilino está pagando as parcelas há 19 anos. Tem 19 anos que o seu maior custo com essa propriedade é trocar um aquecedor de água, trocar alguma coisa que estragou. Você não tem outro custo fora a manutenção dela. Então, depois de 19 anos, se você não pagou um centavo a mais para essa casa, eu servi pequenininho aqui para poder lembrar, o seu saldo devedor é 244 mil, certo? Você começou com um saldo devedor de 400 mil. O empréstimo inicial, isso quer dizer que o inquilino pagou 155 mil da sua dívida, ele te pagou os 115 mil que você investiu inicialmente e a sua casa apreciou mais $500 mil nesse período. Então, 19 anos, considerando o pior dos cenários, você no mínimo tem em torno aí de 10 vezes o seu investimento de retorno em 10 anos. Né? Então, esse é um investimento muito bom, mas ele é um investimento de longo prazo. Não adianta comprar a casa hoje e daqui 2 anos falar ali, eu quero vender, porque você vai ter custos de venda que talvez vai comer toda a apreciação dela. Você vai ter outros custos de imposto e outras coisas. Então, ao longo dos anos, você pode fazer isso. Concorda comigo que se nos próximos 4 anos você comprar 4 casas financiadas dessa maneira e depois ir trabalhando para quitar cada uma delas, no final de 19 anos você pode ter um patrimônio significativo? Sim. Então, é isso. Perguntas sobre isso? Como vocês podem ver, não é um investimento sexy, não é um investimento na moda, não é um investimento que você vai chegar na festa e contar para todos os seus amigos, acabei de ganhar $10 mil na bolsa de valores. Não é. Mas é um investimento que ao longo dos anos você vai ter retorno. Agora, esse Buy, Fix, Refi and Hold. O que é isso? Você vai comprar uma propriedade que precisa de reforma. Você vai reformar a propriedade. Quando você terminar de reformar, você vai refinanciar para tirar o empréstimo de hard money, que é de alto custo, por empréstimo mais em conta. E você vai segurar essa propriedade para longo prazo. Então, isso daqui é um flip a house e buy and hold. Se casaram e tiveram um bebê, saiu isso aqui. Tá bom? Isso aqui é o bebê disso. O que você vai precisar?
você vai... aqui eu acabei de falar, isso aqui é correto para aquelas pessoas que estão na categoria do Felipe, que tem alto conhecimento de real estate, tem alto acesso a crédito e a dinheiro vivo, quem tem alta tolerância a risco, porque isso aqui não é uma garantia, mas que tem planos de obter um empréstimo, adquirir patrimônio de longo prazo e quer manter essa propriedade. Então, realmente é um match dos dois que a gente falou antes. A próxima coisa que eu vou explicar para vocês aqui é como que você ganha dinheiro com isso aqui, como é que isso aqui funciona. Eu quero fazer um disclaimer. Não pisca. Não pisca. Não olha para o lado, não olha para o telefone, não pensa no que você vai fazer depois daqui. Porque se você piscar, você não vai entender o que eu vou te falar. Tá bom? Então vamos lá. Tem um acordo de todo mundo? Respira. Eu tô não. Respirar pode, não. Vamos lá. Eu sou a mulher dos números, eu gosto de números, eu sei que muita gente não gosta de números, mas quando a gente está falando de liberdade financeira, de investimento, números é a alma do negócio. Se você não souber mexer com eles, eles vão mexer com você e você não vai gostar. Então vamos lá. A gente vai usar um exemplo de uma casa que depois da reforma, ela vale 400 mil, tá bom? Depois da reforma. Eu vou te falar tudo que está escrito aqui. Você vai comprar essa propriedade antes da reforma por 200 mil. Você vai ter um custo de reformar, manter essa casa, pagar água, luz, tudo que precisa, HOA, empréstimo, de 100 mil durante o tempo que você mantém esse empréstimo inicial. Você vai precisar dar uma entrada de 20% desse valor, então 40 mil. Okay? Isso daqui, que está entre verde, é o seu investimento do seu bolso inicial nessa propriedade. 140 mil, tá bom? Aí você vai lá, comprou a casa, fez a reforma, claro, teve o empréstimo antes de comprar, no processo de comprar a casa. Acabou a reforma. A casa agora vale 400 mil. Você vai ligar para o seu... E o primeiro empréstimo que você tem nessa casa, né, 160 mil, porque você deu 40 mil de entrada. Se acabou a reforma, você vai ligar para o seu banco, que faz um empréstimo convencional de 30 anos. Você vai falar, olha, eu tenho uma casa assim assado, eu quero converter, eu quero refinanciar ela para um empréstimo convencional de 30 anos, para quitar esse empréstimo de hard money que eu tenho nela, e eu quero sacar dinheiro dela. Faz para mim? O banco vai pular, né? E vai fazer. O segundo empréstimo que você vai sacar nessa casa é de 320 mil. 320 mil é 80% de 400 mil. Por que 80%? Normalmente, toda casa de investimento, você precisa de 20% de entrada. Nesse caso, você não está dando entrada, mas é considerado parte da casa. E a outra coisa é que quando você está sacando dinheiro da propriedade, normalmente os bancos só vão te permitir sacar até 80% do valor dela, tá bom? Então você vai pegar um empréstimo de um segundo empréstimo de 320 mil nela. Quando você pega esse segundo empréstimo, esses 320 mil vão ser distribuídos da seguinte forma. Eles vão quitar o seu empréstimo de 160 mil. Você vai colocar no seu bolso o seu investimento inicial de 140 mil. Vai sobrar 20 mil de lucro. Então, e aí você vai manter essa casa, porque você refinanciou ela no seu nome. Ela é sua. Você vai alugar ela. Ou seja, no curto período de 3 a 6 meses, você comprou a casa, reformou e ficou com ela sem gastar um centavo do seu bolso. Porque concorda comigo que se você gastou 140 mil e você pegou 140 mil de volta, mais 20 mil de lucro ainda, para completar, você não gastou nada no período desse tempo, e você ficou com a casa sem ter custo. Você pode pegar esse dinheiro aqui, mais esse daqui, e repetir. E fazer isso com outra casa.
Agora você tem essa casa, o mortgage, né, a parcela mensal dessa casa de 400 mil, com empréstimo 320 por mês, é 2.400 por mês. Isso é incluindo uma taxa de juros de 6,7%, IPTU, imposto, tudo normal. O aluguel de uma casa dessa, provavelmente hoje, está em torno de 2.800, dependendo de onde você está. Você tem um lucro de $400 mensal. Então, não só você acabou comprando no final das contas, né, depois de quebrar os ovos, fritar eles, você acabou comprando, tem uma casa sem custo, você retirou todo o seu investimento dela inicialmente, mas você também tem lucro mensal, tem um pequeno lucrozinho aqui. Todo mundo entendeu? Fez sentido para todo mundo? Ninguém escola. Mas é mais complexo, né? Mas é bem interessante. Não dá para entender, sim. Legal. Isso aqui é complexo. Agora, o que eu quis dizer lá no início, e para você fazer isso aqui, você tem que ter o conhecimento, é porque isso daqui é complexo. Você tem que ter alta tolerância de risco para fazer isso daqui. Porque você está apostando que em alguns meses, essa casa que você hoje acha que ela vai valer 400 mil, realmente vai valer 400 mil. Você está apostando que o seu crédito vai estar no lugar certo, que todas as estrelas vão se alinhar e você vai conseguir fazer isso daqui. É uma possibilidade? É. Mas precisa, de novo, das estrelas se alinharem para você chegar aqui. Mas essa também é uma possibilidade, e essa é uma possibilidade que a gente está vendo muito com investidores hoje em dia. O mercado está instável para investidores, vamos assim dizer. A UAU provavelmente já notou isso também. De julho do ano passado até um mês atrás, o preço das casas estagnados. Então, se você comprou uma casa em março do ano passado e tentou vender ela em março desse ano, provavelmente você vendeu ela pelo mesmo preço que você comprou. As casas estavam ficando muito tempo no mercado, coisas assim. Hoje em dia, casas abaixo de 400 mil, principalmente as que estão chegando mais próximas de 200 mil, elas estão vendendo muito rápido, com várias ofertas de novo. A gente acabou de passar 2 anos disso. Vai durar isso até quando? Não sei te falar. Vai mudar os preços? Não sei te falar. Mas investidores, como eles não sabem se eles vão conseguir, porque concorda comigo, se você passou 3 meses trabalhando nessa casa e você for vender ela no final dos 3 meses e você só for ganhar 400 mil na venda, esse investimento não valeu a pena, certo? Ele não vale a pena, porque você somente sacou o que você botou nele, e aqui a gente não está nem contando o custo de compra. O custo de compra de venda, quer dizer, vai comer esses 20 mil de lucro aqui completamente. Você passou 3 meses trocando figurinha. Então, esse é o tipo de coisa que muitos investidores estão fazendo hoje, quando eles não podem revender essa casa, fazer o flip, né? Passar ela para frente por um lucro e retirar o investimento deles. Perguntas? E tem os bancos que tem um seasoning period, não é? Que fica 6 meses para você poder refinanciar. Sim, se você tiver financiado, se esse empréstimo aqui for um hard money, normalmente ele não tem um seasoning period. Eles querem que você repague esse empréstimo o mais rápido possível, porque eles vão ganhar, o lucro deles está nas taxas de originação exorbitantes que eles te cobram, mais aquele pedacinho, aqueles juros que eles te cobram todo mês. Tem alguns hard money, não são todos, que realmente eles não querem receber de você até o final do período. Então, mesmo se você vender a casa, eles só querem que você quite no final. Mas se você estiver olhando empréstimos, esse segundo aqui, que seria o de longo prazo, de 30 anos, ele normalmente tem o seasoning period. Normalmente, você precisa manter a propriedade, você assina lá um documento dizendo que você vai manter essa propriedade por pelo menos 6 meses. Sim. Uma pergunta, se você trabalhar com isso de forma profissional, você tem que abrir uma pessoa jurídica? Ou, em outras palavras, como que isso afeta o teu crédito toda vez que tu passar pelo processo de financiamento? Olha, se você for mexer com isso profissionalmente, você deveria ter uma pessoa jurídica.
Você deveria ter uma conta dedicada, você deveria ter capital dedicado, seguro dedicado, especificamente para essa empresa que faz esse tipo de investimento. Você vai sacar os empréstimos no nome da empresa, ao longo do tempo a empresa vai ter credit score, vai ser uma entidade igual você e eu somos. Na prática, a maioria das pessoas com quem eu converso fazem no nome próprio. Elas compram, vendem no nome próprio. O problema de você fazer isso no seu nome próprio é a taxação do governo americano quando você vende essas propriedades e também tem impacto no seu crédito. Você vai ter que conversar com um expert. Gente, eu não falo que eu sou expert em tudo, tá bom? Tem coisas que eu não sei. Você teria que conversar com alguém do banco, alguém que mexe especificamente com crédito, para saber como que isso funcionaria no seu crédito. Você está fazendo isso a cada 6 meses, então repetindo a cada 6 meses. Eu não sei te falar. E no caso, para pegar um hard money para fazer isso, seria o mesmo programa de fix and flip ou eles têm o mesmo programa? Não, você tem que pegar um fix and flip para fazer isso. Pro hard money, doesn't matter se você vende a propriedade para outro ou se você refinancia. Desde que o dele seja quitado na época correta, não faz diferença. Você não precisa necessariamente pegar um fix and flip, você pode pegar só o flip e aí você faz se você tiver o dinheiro do fix no seu bolso, né? Se não tiver, tem que ser os dois. Essas empresas de hard money são seguras, assim, são confiáveis? A gente acha assim na internet, porque isso só parece pra mim como se fosse tipo agiota no Brasil, entendeu? A pessoa empresta o dinheiro e tem um lucro bem alto e... Assim, não é agiota porque ninguém vai aparecer com 38 na sua casa, né? Pedindo pagamento. Nossa, vai tirar essas coisas sem pagar. Mas ele tem um link para caso ele vai na casa se você não pagar. A maior parte dessas empresas de hard money, eu não acredito que elas vão estar na internet. Todas as que eu trabalho... É mais indicação, então, para gente saber? É a primeira vez que eu ouço falar, entendeu? Desse nome, desse tipo de business, de coisa, entendeu? Não, mas Tem umas que são nas super classes fixas. deve ter alguma coisa sobre Eles hard money falam. na parte de financiamento, se você está Se você, geralmente, quando você começa, Tem geralmente lembro, quando mas- você começa, tem umas que não aceitam também. Exatamente. Investors, a gente já passou por isso. Né? Muitas vezes, se for o seu primeiro investimento, elas não querem fazer. Tem juros muito alto. E tem certas empresas que, quando você faz isso com muita frequência, elas abrem uma linha de crédito para você. E você não tem nem que falar para eles. Você tem, por exemplo, $2 milhões disponível. Você vai lá, faz a oferta, você pode fazer uma oferta em cash. Quando você faz a oferta, você manda os dados e eles vão fazer o funding, né? Vão pagar a casa. E é como uma linha de crédito, um cartão de crédito que ele tem um revolving limit. Você vai pagando à medida que você vai fechando e é uma possibilidade. Mas para você chegar nesse nível, você tem que fazer muitos. Por isso que eu falo, quem tem muito sucesso com esse tipo de investimento rápido do flip é quem faz full time. Porque tem um outro lado do flip que ninguém te conta. Achar casas abaixo do preço de mercado, pessoas que não têm conhecimento suficiente para te vender essa casa abaixo do preço de mercado, para te permitir ter esse lucro, é uma arte que vale milhões, obviamente. Não é fácil. No mundo da internet que a gente vive hoje, qualquer vovó, qualquer pessoa enfrentando foreclosure pode entrar ali no Zillow, botar o endereço deles e eu devo 50 mil nessa casa, o banco vai tomar minha casa, mas ela vale 200. Deixa eu ligar para o corretor e ver se eu consigo vender ela por 180. E aí eu saio dela, o banco não me toma, eu tenho dinheiro, agora vai começar a minha vida. Que é diferente de muitos anos atrás, quando a internet não estava tão disponível, as inteligências artificiais não estavam tão disponíveis, que a pessoa simplesmente não tinha informação. Ela recebia aquela carta: vão vender minha casa porque eu não consigo pagar, eu estou passando por essa crise, eu não consigo fazer nada. E alguém aparece e fala: olha, eu vou te salvar. Eu compro a sua casa por 80 mil. Eu quito o seu empréstimo, eu te dou mais 30 para você recomeçar a sua vida. E a pessoa fala: oh, graças a Deus. Graças a Deus. E com tudo isso ainda acontece agora, né? Ainda acontece, mas não é
Não é tanto. Não, e não é na quantidade que esses cursos da internet te fazem acreditar. A maioria deles, se tem alguma coisa que vocês vão sair daqui, saia com essa informação. A maioria desses cursos da internet, eles vão te vender como é que fala? Um sistema de computador que vai olhar todos os public records, que é onde está registrado as casas, as vendas, e vai falar que vai listar que essa pessoa está com problema, essa está com problema, não sei o quê, para você ir lá, bater na porta dela, fazer um... Não funciona para Georgia. Não funciona para Georgia. Essas companhias são da Califórnia, do Texas, da Flórida, na sua grande maioria. Esses sistemas são feitos para Texas, Califórnia, para Flórida, mas elas estão vendendo curso no país inteiro. E elas estão cobrando de pessoas que nem eu e você todo esse dinheiro sem te falar que esse programa não vai funcionar para você. Não adianta, não adianta você entrar lá e botar alguns números, ela vai puxar tudo que está o que está na lista de foreclosure e vai te dar todas as dívidas que tem contra uma casa. Não vai acontecer, não vai. Para você conseguir essa informação, você vai ter que, de duas uma. Ou você contrata alguém para ficar lá no courthouse por você, verificando cada papel com relação às casas, ou você vai ficar lá você mesmo, fazendo isso. Se souber que está procurando, né? Se souber que está procurando. Esse que é mais difícil. Exatamente. Então essa é uma das ligações que eu recebo muito, a Laura recebeu também. As pessoas falando: oi, eu vi uma casa assim, você pode descobrir pra mim quanta dívida que ela tem? Não, eu posso saber por quanto ela foi vendida. Eu posso saber, talvez, por quanto foi o empréstimo original. Quanto que ele é hoje? Não sei. Eu não sei se uma empresa fez um lien contra a casa. Eu não sei se o governo, se o IRS colocou um lien contra a casa. Eu não sei se a casa está fazendo... a pessoa descobre isso? Ela falou, tem que ir lá. Para isso que tem uma profissão que chama title exam. A pessoa tem que ficar atrás. Então, isso aí a pessoa senta lá e fica lá olhando o livro, que é tudo por escrito, né? Nossa. Coisas antigas também. Mas esse tipo de curso já existia há tanto tempo. Quando eu estava em Boston, em 96, quando eu comecei, já vendiam isso daí. E aí, os lien, tax lien, essas coisas, tudo sempre existiu. Mas não funciona, gente, porque se a pessoa leiga, vai procurar... Eu já fui em leilão de tax lien. O leilão tinha uma casa aqui na Geórgia que o cara estava devendo $3.500. Coloquei 10 mil no bolso, vou lá, vou cobrar, né? 3.500, eu ofereço 10, eu consigo a casa, né? Li tudo como que era e tal. Cheguei lá, a casa saiu por $140 mil. Então, veja, a pessoa não conseguiu pagar 3.500, ela tem 2 anos para pagar aquele dinheiro de quem comprou no leilão. Se ela não conseguiu pagar 3.500, ela vai pagar 140 mil? Nunca. Mas essa pessoa que comprou tem que ter dinheiro. Por quê? Vai ter que pagar advogado. Vai ter que tirar a pessoa de dentro, vai ter que fazer o foreclosure, né? E quem não tem dinheiro. E só depois de 2 anos ainda tem que esperar o tax lien, mas ninguém fala isso. Aí tem um cara agora lá em Boston fazendo curso, meus clientes de Boston. Lá, olha só o cara, eu falei, olha, se ele tivesse milionário, ele não estava vendendo curso nos Estados Unidos inteiro, ele estava sentadinho só curtindo a vida dele. É mesmo, você tem razão, não vou entrar não. Os caras viajam nos Estados Unidos inteiro vendendo isso. Mas se você já está rico, por que você vai ficar vendendo isso? E só para você ter uma ideia, aqui no Georgia, esse negócio do tax lien, Fulton County tem um acordo com uma empresa e essa empresa compra, arremata todos os tax liens de Fulton County depois, acho que é 1º de abril, que é a última data que você tem para pagar. Todos eles. Então, você compra pensando que você vai comprar uma casa na Atlanta, em Buckhead, por $15 mil, você não vai, porque você não vai ter nenhuma chance. E eles não te falam isso. Cobb County, supostamente, tem o tax lien que você pode ir lá e comprar. Mas eles nunca fazem. É a primeira terça-feira de cada trimestre. Ou trimestre, se eu não estou enganado. Eu acho que é 3 ou 4 vezes por ano só que eles fazem. Mas ainda assim, normalmente eles não fazem, porque você chega lá para ver e vai ter casas que estão sem pagar imposto IPTU há 15 anos.
E ainda assim ela não vai para leilão. Então, é uma coisa que é vender sonho. Então, por isso que eu te falei, essa apresentação de hoje, ela não é sexy. Você não vai sair daqui super, meu Deus, agora eu vou ganhar dinheiro, acabou minha vida. Eu já sei, acabou tudo. Mas você vai sair daqui com uma fundação sólida para você saber por onde começar. Ao longo dos anos, pouco a pouco, você vai chegar onde você quer chegar, você vai conseguir se aposentar, viver a vida boa, sem precisar estar se matando de trabalhar com investimentos. É isso que eu tenho para hoje, gente. Não, muito obrigada. Muito obrigada a todos que participaram, que estiveram presentes. Obrigada a Léa Nascimento, a primeira broker, né?